E aí, galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre números complexos. Mas antes disso, os recadinhos de sempre que vocês já conhecem, gente. Aquele pessoal que está assistindo a aula pelo YouTube ou pela televisão e está tendo acesso ao Classroom, não esquecer de entrar lá depois de assistir a aula e responder as questões para validar a sua presença. Aquele pessoal que está assistindo pela televisão e está com problema de acessar o Classroom, não esquece de ir até a escola, pegar a atividade, responder e devolver na escola para validar também a sua presença, gente. Hoje, então, a gente vai continuar a trabalhar com número complexo. Então, hoje a gente vai continuar com o módulo número complexo, com exercícios. Na última aula vocês viram que foi uma aula, vamos dizer, bastante densa. Não gosto dessa palavra difícil, mais densa, porque a gente está usando vários conceitos anteriores de matemática. Mas eu digo, quando a gente começa a juntar os conceitos, é que a gente torna o conhecimento bastante revelador. Então, relembrando aqui, o nosso número complexo na forma algébrica, o nosso módulo do nosso número complexo e o argumento, seno e o cosseno. Essas formulazinhas sempre está do lado, um caderno ali ou uma folha anotando, seja quem está assistindo televisão, quem está assistindo no computador ou no celular, sempre tem uma folha do lado, anota as fórmulas que a gente vai necessitar hoje. Também os arcos notáveis, 30, 45 e 60 graus, do seno, cosseno e tangente. Hoje a gente vai usar mais o seno e o cosseno, tá? E também, agora vamos para os exercícios. Lembrando, ali a gente colocou em grau, mas lembre-se que a gente tem que trabalhar em radiano também, né? Lembrando que o π radiano corresponde a 180. E se a gente precisar transformar, a gente vai usar a regrinha de 3 para fazer as transformações. Então, aqui no primeiro exercício, a gente vai determinar o módulo e o argumento do número complexo z igual a 1 mais i. O valor de a e de b, então o valor de a vale 1, o de b também vale 1, ok? Agora, a primeira coisa que a gente vai resolver é o módulo. Depois de resolver o módulo, vocês vão resolver o argumento. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a aplicação desses conceitos, depois a gente volta para conferir os resultados.
E aí, galera, conseguiram resolver? Vamos aqui para o nosso slide para a gente ver a resolução. Então, o valor de A é 1, o valor de B é 1. Aplicando o módulo, substituindo aqui, ele deu raiz de 2. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Aplicando o seno e o cosseno, como os dois são iguais, né? 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando os dois aqui, nós vamos ter aqui a racionalização e olhando aqui, fazendo a racionalização, os dois vão dar raiz de 2 sobre 2. Tranquilo até aí. Nesse caso aqui, pessoal, olhando na tabela, no nosso ciclo trigonométrico, aonde que o seno e o cosseno têm esses valores? E também associando aquela tabela fundamental lá, é quando ele tem 45 graus, ou seja, π sobre 4 radianos. Aonde que o seno é positivo? No primeiro e no segundo quadrante. Aonde que o cosseno é positivo? No primeiro e no quarto quadrante. Então, aonde que há a correspondência dos dois? No primeiro quadrante. Então, portanto, a nossa resposta vai ser exatamente o π sobre 4 radianos ou 45 graus. Uma dica agora, gente, que eu vou para o quadro agora, que nós vamos resolver ele de uma outra maneira, sem precisar fazer toda essa análise usando a questão do seno e cosseno. Que algumas vezes vocês podem fazer mais rápido a resolução, não precisa usar todo esse conceito que a gente utilizou. Ó, eu fiz aqui um desenho do nosso vetor, o vetor aqui do Z1 mais I. Então, 1 para o número real, e 1 para o número imaginário, e desenhei meu vetor. Essa daqui a gente já viu que ele deu no primeiro quadrante. Ele está no primeiro quadrante. Tranquilo, gente? Como ele está no primeiro quadrante, portanto, o ângulo que a gente vai utilizar é π sobre 4 radiano. Fazendo o desenho do vetor, vai facilitar para você saber se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, é só fazer daí o seno e o cosseno e daí dizer em qual quadrante ele vai estar. Tranquilo, gente? É mais fácil dessa maneira? Então, sempre que for possível, faça esse desenho e confrontem os resultados para não errar. Vamos agora para o exercício 2. Determinar o módulo e o argumento do número complexo Z igual a 1 menos I. Ou seja, o valor de A vale 1 e o valor de B vale menos 1. Vocês agora vão aplicar o conceito do módulo e o conceito do argumento. Usem essa dica que acabamos de fazer nesse primeiro exercício, desenhe o vetor, para vocês já saberem qual quadrante correspondente ele vai estar, gente. Um tempinho e a gente volta para a correção.
E aí, galera, começou a melhorar os exercícios, porque nós estamos trabalhando exercício denso, já demos a dica para facilitar, e agora a gente vai fazer de duas maneiras. Uma maneira que era no quadro aqui, uma maneira mais simples de ser feita, e no slide que vai estar lá para você estudar, está passo a passo, que depois a gente vai ver aqui. Então, indo aqui para a nossa resolução aqui, eu já coloquei o meu eixo da Argand-Gauss, aqui nós temos o eixo das reais, aqui nós temos o nosso eixo dos números imaginários, do nosso número complexo 1 menos i. Então, portanto, o valor de A aqui vale 1 e o valor de B aqui vale menos 1. Substituindo aqui no módulo, a gente vai ter raiz quadrada do A, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Portanto, o módulo de Z, menos 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 2. Portanto, o módulo é raiz de 2. Tranquilo? Agora vamos lá, aplicar, por exemplo, o seno do ângulo. O seno do ângulo é B sobre o módulo de Z. Portanto, o seno de θ é igual. O B vale menos 1 sobre o Z, que é raiz de 2. A gente já sabe que essa racionalização aqui, nós vamos multiplicar raiz de 2 sobre raiz de 2. Portanto, o nosso seno de θ é igual a menos raiz de 2, raiz de 2 sobre o 2. Tranquilo? Fácil? O cosseno a gente já sabe que a única coisa que vai mudar é exatamente o sinal, porque o 1 é positivo, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Como a gente já fez na anterior, vamos desenhar aqui no nosso eixo aqui. 1 para o x, vou usar essa escala aqui, 1 para o número real, e a mesma escala aqui para o número imaginário menos 1. Então, aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, aqui está o nosso vetor. A gente pula aquela questão de saber em qual quadrante que está. A gente já sabe que ele está no quarto quadrante. O raiz de 2 sobre 2, a gente sabe que é 45 graus. Eu coloquei até o cosseno, mas nem havia necessidade, porque onde o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno, obviamente, também vai ser raiz de 2 sobre 2. Nem havia necessidade da gente calcular. A gente já sabe que é π sobre 4. Só que aqui significa o quê, gente? Que ele, π sobre 4, estaria aqui no primeiro quadrante. Então, ele está quase completando a volta completa. Então, eu faria 2π, que seria o total, menos o ângulo de que é π sobre 4 aqui, para a gente achar em radiano. Tiramos o mínimo múltiplo comum aqui, 4 dividido por 1, 4, vezes 2π, 8π, menos 4 dividido por 4, 1, vezes π, π. Portanto, o nosso ângulo aqui vai ser 8π menos π, 7π sobre 4, que é a nossa resposta. Vejam que desta maneira se tornou bem mais concisa a resolução. A análise se tornou menos densa, menos complexa. Dessa maneira a gente pode resolver todos os exercícios. Aqui nos slides, gente, eu deixei passo a passo igualzinho a gente tinha resolvido os demais. O valor do seno, o valor do cosseno, e daí a gente precisava fazer a análise ali. Eu coloquei aqui já também o resultado em graus, que seria 360 menos 45, que dá 315 graus. Então, a resposta pode ser dada em graus ou em radianos. Por quê? Numa questão, principalmente vestibular, olha, 95% sempre vai estar em radiano. Normalmente, os professores de matemática gostam mais de apresentar o resultado em radiano. Mas pode, em algum momento, também apresentar em graus. E a gente precisa saber transformar de um para outro. Então, se eu precisar transformar de graus para radiano, é só a gente usar aquela regrinha de 3, né? Π radiano corresponde a 180 graus, tantos graus corresponde a tanto grau radiano. E daí vocês conseguem transformar facilmente, tanto em graus para radiano ou de radiano para graus. Agora a gente vai para o próximo exercício aqui.
determinar o módulo e o argumento do número complexo z menos 2 mais 2 raiz de 3i, tá? Aqui o i ficou dentro da raiz, mas ele é fora, tá, gente? Z igual a, então o z a gente já sabe a formulazinha, o valor de A para nós vale menos 2 e o valor de B, 2 raiz de 3. Vou deixar um tempinho para vocês resolverem da mesma maneira, pode resolver igual a gente fez no slide anterior ou como a gente fez no quadro, esse último exercício. Vocês escolhem o que fica mais interessante, aquilo que você se sente mais confortável e a gente volta para corrigir esse exercício.
Então, agora eu acho que já está ficando mais tranquilo. Aquilo que a gente sempre fala, treinar, treinar e treinar. Nós não estamos competindo, por exemplo, numa maratona, mas ninguém consegue fazer uma maratona do dia para a noite. A gente tem que fazer o treinamento. Matemática é a mesma coisa. Tem que fazer vários exercícios para poder fazer. Primeiro a gente vai aqui para o slide, para a gente ver a resoluçãozinha ali, tá? E depois a gente vai fazer daquele método mais curto, a análise mais curta do exercício para a gente determinar o ângulo, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar o módulo, depois o argumento, depois a gente desenha o vetor para saber em qual dos quadrantes ele vai estar e qual é o ângulo correspondente, tá bom, gente? Então, voltando aqui ao exercício, nós temos o número complexo z, menos 2 mais 2 raiz de 3i. O z, lembrando que esse i aqui, depois vai estar arrumado lá no Classroom, ele vai estar fora da raiz aqui. Então, substituindo aqui o valor de A e de B ali, que é 2 raiz de 3, substituindo aqui, menos 2 ao quadrado, o B, 2 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai ser 4. Lembrando, eu tenho que elevar o 2 ao quadrado e o raiz de 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 4 vezes 3, 12. 12 mais o 4 daqui, raiz de 16. Portanto, raiz de 16 dá exato, né? Deu 4. Agora a gente vai ver lá os argumentos, né? O B, que é 2 raiz de 3, dividido por 4. Simplificamos aqui, raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o valor de A, que é menos 2, sobre 4. Simplificando, ficou menos meio. Então, agora, fazendo análise ali, depois a gente vai ver o ângulo lá, o seno é positivo. Aonde que o seno é positivo? Primeiro e segundo quadrante. Aonde que o cosseno é negativo? Ele vai ser negativo no segundo e no quarto quadrante. A gente já sabe de antemão que ele vai estar aqui no segundo quadrante, com esses valores. Lá na tabela anterior, qual é o ângulo que nós temos? Que o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Então, vamos lá. Retomando lá na tabela, a gente sabe que ele vai estar aqui, que vai ser 120 graus ou 2π sobre 3, que é o mesmo correspondente de 60 graus. Mas como é que a gente pode chegar a esse valor mais fácil? Então, esse valor aqui corresponde ao 60 graus. Olhando agora aqui, gente, olhando no quadro que a gente vai fazer, a gente tem que colocar o nosso correspondente, o valor de A e de B, no sistema de Argand-Gauss. Então, no sistema de Argand-Gauss aqui, no eixo dos reais aqui e o eixo do imaginário. O número real aqui é menos 2 e o número imaginário, 2 raiz de 3, aproximadamente 3,4, arredondando, por isso que eu coloquei aqui em escala. Ó, aquilo que eu falei que estava errado no slide, ó, o i tem que ficar fora aqui. Depois lá no Classroom vai estar arrumadinho para vocês. Agora eu vou traçar aqui o meu vetor. Então, o meu vetor vai estar aqui, exatamente no segundo quadrante. Então, como eu queria lá que os valores eram raiz de 3 sobre 2 e 1/2, isso correspondia lá na nossa tabela a um ângulo de 60 graus, ou seja, em radiano, π sobre 3 radianos. Tranquilo? Qual é o ângulo aqui? Esse ângulo aqui seria também de 60, mas só que aqui nós queremos saber este ângulo aqui, este ângulo. Se aqui é de 60, aqui, portanto, é o suplementar a ele, então vai ser 120. Ou seja, em radiano, aquele truquezinho que eu já mostrei na questão anterior. Até aqui seria 2π, ou melhor, π, desculpa, e eu vou descontar esse ângulozinho que seria π sobre 3. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, 3 dividido por 1, 3, vezes π, 3π, menos 3 dividido por 3,
vai dar 1 vezes π, π. Portanto, aqui vai dar 3π menos π, 2π sobre 3 radiano. É uma outra maneira da gente resolver, muito mais simples. Eu, pelo menos, acho mais simples. Mas eu sempre digo, às vezes tem aluno que diz assim, eu prefiro da outra maneira. E daí tem um aluno que também diz assim, mas para que aprender de duas maneiras? Eu aprendo da maneira mais fácil. Na verdade, a maneira mais longa, a gente está aproveitando para revisar um conteúdo que a gente aprendeu de trigonometria. E é sempre bom rememorar os conteúdos, porque vocês estão chegando no momento que vocês vão ser avaliados pelos 11 anos de ensino fundamental mais o ensino médio. Então, achamos a resposta aqui. Agora a gente vai para o último exercício do dia. Nós vamos determinar o módulo e o argumento do número complexo z igual a menos 2 menos 2i. Nós vamos dar um tempinho para vocês resolverem. Vocês escolhem qual método vocês querem resolver, tanto que resolvam corretamente e com segurança. Já voltamos a conferir.
E aí, galera, tudo legal nesse exercício? Acho que agora vocês começaram a ficar um pouco mais tranquilo, né? Na aula passada, quando a gente começou, nossa, pareceu, meu Deus, tá muito difícil. Mas o professor já está batendo pino aqui. No bloco anterior, ali, antes do exercício, eu falei que vocês estudaram 11, né? Na verdade, são 12 anos, né? São o ensino fundamental ali, que são 9, né? Mais os 3 do ensino médio, que são 12. É que antigamente, na idade do pai de vocês, dos avós, nós não tínhamos até o 9º, era 1º ao 8º ano, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, mas hoje é do 1º ao 9º, no mínimo, né? E depois os 3 anos de ensino médio. Claro que também tem a galera que está fazendo o curso técnico, que daí tem um aninho a mais ali no curso técnico também. Mas o que interessa é que a gente, nesse final aí, a gente está se preparando para as 2 grandes provas, porque não dá, hoje em dia não dá mesmo para a gente apenas ficar no ensino médio, a gente tem que fazer a universidade, então tem que começar a se preparar para essas 2 provas que são bastante importantes. Voltando ao nosso exercício aqui, nós, para determinar o módulo e o argumento desse número complexo, primeiro a gente vai calcular aqui o valor de A, identificamos, o valor de B, menos 2, os 2 menos 2, vamos calcular o módulo aqui, não esquecer de colocar entre parênteses, principalmente aquela galera que vai fazer prova específica em matemática, de organizar bem, que os avaliadores gostam dessa organização. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais menos 2 ao quadrado, 4 também. 4 mais 4, raiz de 8. Fazendo a racionalização, 8 é o quê? 4 vezes 2. Raiz de 4, 2. Ficando raiz de 2 dentro. Agora, calculando o seno e o cosseno da nossa formulazinha. O valor de B é menos 2, sobre o módulo que é 2 raiz de 2. Racionalizamos, deu menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? Menos 2 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, a racionalização, deu o mesmo valor, né? Ou seja, quando que ele tem os 2 valores negativos para o seno e o cosseno aqui? Ele vai ter negativo para o seno. Onde que o seno é negativo? No terceiro e 4º quadrante. O cosseno, onde que ele é negativo? No 2º e no 3º quadrante. Portanto, nós vamos ter que vai ser no 3º quadrante. Olhando lá na nossa definição, lá no nosso ciclo trigonométrico, nós vamos ter que vai ser 180 mais 45, 225 graus, que transformando isso em radiano, vai dar 5π sobre 4. Bem, nessa aula, então, a gente trabalhou com módulo e argumento com exercícios. Já estamos bons para qualquer exercício? Não, precisamos treinar mais ainda. Tem os 2 exercícios que estão lá para vocês resolverem, para validar a presença de vocês, resolvam eles. E aconselho também vocês pegarem o livro didático de vocês, lá tem os exercícios correspondentes, resolvam, tem as questões e os professores das turmas vão auxiliar aquilo que vocês tiverem dificuldade. Então, utilizem esse período, utilizando o Classroom ou quem está assistindo pela televisão, para tirarem o melhor proveito possível, tá? Dentro de em breve, a gente vai começar também a trabalhar questões do Enem aqui com vocês, tá, gente? Então, vai ser bastante interessante para a gente começar a se preparar, porque as questões do Enem, vocês já estão acostumados, os professores já trabalharam com vocês em sala de aula, ela tem uma pequena diferença daquelas questões que normalmente caem em vestibular. Então, aproveitem para estudar e na próxima aula, a professora Renata vai continuar trabalhando com vocês com os números complexos, que ainda nós temos mais alguns conceitos novos trabalhar sobre os números complexos. Até a próxima, pessoal.